Ok, nesse vídeo a gente vai abordar a questão de banco de dados, arquivologia e a aplicação desta matéria nos processos empresariais e industriais. O objetivo da arquivologia é organizar a informação. Então, nesse primeiro cenário, a gente consegue ver uma biblioteca totalmente desorganizada, livros empilhados um sobre o outro, que contém informação valiosa, mas de difícil acesso. A arquivologia tem por missão organizar e estruturar a informação de forma que ela seja bem endereçada e facilite o nosso acesso a ela. Então, a mãe dos sistemas de banco de dados é a arquivologia, como antigamente se botava as coisas dentro de pastas e depois arquivos e tudo dentro de gavetas. Essa mesma estrutura foi herdada de forma análoga para os sistemas de armazenamento de dados em banco de dados no sistema de computação, onde a gente, em vez de usar uma estrutura de dados dispersa e desendereçada, nós endereçamos e organizamos de forma hierárquica, onde existe uma pasta mãe e pastas filhas e de tudo de uma forma hierárquica, bem endereçada e bem organizada. Então, o sistema de endereçamento e arquivologia é a base dos sistemas de banco de dados. É que nem quando a gente vai enviar uma carta, não tem como a gente só pegar e enviar uma carta para o Brasil, né? Senão nunca vai chegar ao nosso destino desejado, né? Você fala assim, onde é que você mora? Eu moro no Brasil, então eu vou pegar e vou mandar uma carta para o Brasil. Não vai chegar. Temos que colocar o endereço certinho, estado, cidade, né? E rua com o número da casa, para nossa carta chegar ao endereço e ao destino. E muitas coisas na vida são bem parecidas. Para a gente poder atingir os nossos objetivos, para os nossos objetivos chegarem ao seu destino, é preciso estarem bem endereçados. Então tem pessoas, todo mundo passa por isso, sonha com ganhar dinheiro, ter um emprego legal e sabe, tem um sonho. Mas muitas vezes essa carta não está bem endereçada. É necessário, e não vai chegar a lugar nenhum, né? É que nem pegar e mandar uma carta vou mandar uma carta para os Estados Unidos, né? Para onde exatamente, né? Então, o caminho para o sucesso é um processo. E o conhecimento desse processo é a chave. A gente tem que conhecer esse processo para que nossa passagem, nossa prática e a nossa caminhada esteja em direção correta. Então, conhecendo os processos, vamos chegar ao sucesso. Então, é isso aí. Uma empresa precisa conhecer todos os processos que estão ocorrendo por debaixo do nariz dela. Então, uma empresa grande ou até de médio porte, existem centenas de processos, milhares de processos acontecendo. Por exemplo, 10 mil clientes estão em dívida, 30 mil estão esperando receber o pedido. Elas estão lidando com centenas de milhares de números e não tem como você fazer tudo isso pelo papel. Então, os sistemas de computação e armazenamento estruturado de dados permite que as empresas e as indústrias consigam manter as suas atividades ordenadas e otimizadas, prevenindo custos extraordinários ou custos desnecessários. Então, o processo de gestão de dados é muito importante para os processos industriais. Então, empresas pequenas geralmente usam Excel. Muita gente ainda usa Excel para manter o controle de certas informações. Só que para uma empresa grande existe muita vulnerabilidade, porque não é muito seguro. Você pode perder o arquivo, você pode acabar apagando uma linha sem querer. Então, o Excel é sim muito útil para certos cálculos e controles, mas não é o ideal para uma empresa. Então, que precisa controlar muitas informações, né? Que estão todas indexadas, né? Tem que ser monitoradas essas informações, como campanhas de marketing, e-mail marketing, envio de e-mails, acessos, visitas, controle estatístico, não só da parte do site, mas também de todas as partes internas da empresa, de custos, estoque, produtos que vão entrar em expiração, qual que é o número, qual foi o lote do pedido, etc. e tal. Então, todas essas informações requerem um sistema mais robusto, mais organizado, né? E que seja amigável, né?
Então, o nome desses sistemas de gestão são chamados ERP, Enterprise Resource Planning. Isso é o software, existem vários softwares de ERP pela internet, pelo mundo afora, e ele faz isso, ele controla todos os processos da empresa e armazena de forma ordenada e estruturada, para que os gestores da empresa, para que os administradores consigam manter o controle e uma perspectiva de crescimento ordenada dentro da empresa. Então, a vantagem do ERP é que ele é mais user-friendly do que tabelas, ele é mais amigável ao usuário de tabelas, ele tem maior integridade nos dados e maior segurança nos dados, porque geralmente tudo é cuidado, o banco de dados ele é mais protegido, ele é na nuvem, não tem como alguém só pegar e roubar o seu computador e levar todas as informações valiosas da sua empresa. Então, hoje em dia é a solução para a gestão de informações para empresas, são ERPs, softwares user-friendly, é mais user-friendly, mais seguro, e é o que é usado hoje amplamente pelas empresas. Então, isso faz com que os gestores possam ter uma visão mais clara, informação mais segura e ter maior integridade dos dados sensíveis de sua empresa, ok? Do seu negócio. Então, vamos aprender agora o essencial do banco de dados. Como funciona o sistema de banco de dados, como que ele é estruturado, o que está por trás daquelas tabelas, como que elas funcionam, ok? Então, todo o sistema de banco de dados são tabelas, funcionam como tabelas interrelacionadas. Como nesse exemplo, a gente consegue ver bairro, cidade, estado, endereço, todas elas estão ali guardadinhas, cumprindo a sua função. Então vamos abordar agora um sistema de loja virtual, para a gente ter como referência e também servir de exemplo para a nossa aula. Vamos usar 3 tabelas simples, uma tabela cliente, outra tabela produtos e outra tabela pedidos, né? Então um cliente tem pedidos, e esses pedidos também têm produtos, né? Então a gente tem que entender como é que essas coisas vão trabalhar juntas, né? Então as tabelas sempre estão interligadas, interdependentes. Então vamos lá. Primeiro vamos olhar a tabela produto. O que eu quero chamar a atenção é para a primeira coluna, a coluna chave, ID. Através dessa primeira coluna, a gente sempre consegue identificar o número da linha, né? O ID da linha. Por exemplo, vamos ver o produto bota, né? Eu quero achar uma bota, mas pode ter bota azul, bota verde, bota marrom. Então a gente quer saber, a gente vai pelo ID, e pelo ID é a chave única daquela linha, a gente consegue identificar com precisão e de forma bem endereçada a informação da qual a gente está querendo acessar. Então vamos olhar a tabela cliente. O cliente também tem o ID, tem o ID do João, da Maria, do Carlos e da Tereza. Por exemplo, digamos eu quero procurar pela Tereza, pode ter centenas de Terezas, mas não vai ter centenas de Terezas com a mesma chave de ID, como seria, por exemplo, um CPF ou um RG. Não tem mais de uma pessoa com o mesmo RG e CPF. Então, por isso que essa chave de identificação numérica, ou pode ser também mistura entre números e letras, mas geralmente se atam sempre a só números, é essencial para a identificação precisa do elemento da linha de uma tabela, ok? Então agora a gente vai ver essas tabelas pedidos. Percebe, pedidos contém 3 tabelas que têm IDs. Por quê? Porque na tabela pedidos nós conseguimos achar qual produto se refere. Vamos usar o exemplo ali, estamos apontando para o produto 44, que é a bota. Então a gente já sabe que tem 1 kg. E a gente está puxando agora o cliente número 3, de ID3, que é o Carlos. Então, digamos que se a gente quisesse calcular o peso do frete desse pedido, a gente, através da tabela produto ID, a gente consegue descobrir qual que é o produto. É uma bota e ela tem 1 kg. E então a gente já consegue acessar e endereçar rapidamente a informação que a gente precisa referente a esse pedido. Então, basicamente é assim que as tabelas funcionam. Elas são interrelacionadas e interdependentes. Então, um exemplo, por exemplo, essa loja aqui, o Mercado Livre, quando você passa o mouse sobre as categorias, você consegue ver uma lista de categorias.
Essa lista que se apresenta para o usuário, ela na verdade está sendo puxada de uma tabela. Um exemplo que eu coloquei simples, ela tem um ID, categoria ID, e tem o nome da categoria, né? Então é uma tabela de informação. Então todos os sistemas de software e banco de dados, eles estão usufruindo de tabelas para armazenar informação, estão usufruindo desse sistema interdependente de tabelas para fazer o correto endereçamento e requisição da informação. Então, até os produtos que aparecem na loja virtual, eles vêm todos de uma tabela no banco de dados atrás. É mais ou menos assim, então, como funciona o sistema de tabelas. Elas estão interrelacionadas e interligadas. E isso é tudo por trás da cena. Isso é os sistemas de banco de dados. Então, nessa aula você já teve uma boa introdução, entendeu como que os sistemas de banco de dados funcionam, como as coisas estão estruturadas por trás das interfaces dos usuários. E espero que você tenha gostado dessa aula.